vovô, estamos aqui de novo no café da tarde com o professor Leonardo Luiz, que veio fazer uma visita, conversar, tomar um café e nesse bate-papo estamos fazendo alguma seleção de alguns temas que fosse do nosso interesse. Nós idosos, né? Nós aqui, vovô, para vocês que são a nossa comunidade, que representa muito para nós e é isso que nós queremos dar, sempre o melhor para vocês. E um dos temas que foi abordado agora foi exatamente solidão. Eu, por alguns momentos, e alguns de nós também, nos sentimos muito sós. Mas o que vem a ser a solidão? Como é que eu administro essa solidão, sendo que de repente pode ser que esteja alguma coisa que está aqui no meu âmago, aqui a questão, eu não consigo sair disso. Eu perguntei, fiz alguns questionamentos ao Dr. Léo, né, para que ele pudesse realmente nos dar alguns direcionamentos. Léo, obrigado por você ter vindo. Prazer. Mas o que é essa coisa da solidão aí? Como é que a gente administra isso? Oi, vovó. Acho que tem uma questão que diz respeito à solidão que faz parte de cada sujeito, independente da idade. A gente sabe que algumas pessoas se sentem mais solitárias desde sempre, são mais sozinhas, são mais introspectivas, enfim. Isso não é nenhuma doença, isso não tem nenhuma gravidade, enfim. O que acontece é que na idade mais adulta e avançando para o amadurecimento de fato, algumas coisas vão se perdendo. Então, por exemplo, a gente pensa no vovô e na vovó que tem lá seus filhos, esses filhos naturalmente vão traçar os seus caminhos e, enfim, fazendo outras coisas, em geral se mudam, não moram mais, então com o vovô, com a vovó, vão criar novas famílias e nem sempre a proximidade, né, dessas outras novas famílias e novas configurações que se atualizam ficam próximas por questões de diversas ordens. E de fato a coisa de terminar uma jornada de trabalho, a aposentadoria, enfim, algumas coisas vão se afastando, novas coisas se aproximam, é evidente, mas algumas coisas vão se afastando e a ideia do estar sozinho começa a ficar mais intensa. E para algumas pessoas isso é muito difícil. É claro que parece ser um clichê, mas cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira muito singular, com as suas atividades, com música, com passeios, com novos grupos, com novos colegas, enfim. Uma série de coisas podem acontecer que são benéficas, né, para esse momento. E cada um vai ter que um pouco descobrir qual é a sua seara de preencher esses espaços, se é que essa necessidade vai se apresentar. Se houver então alguma dificuldade, eu posso até dizer para o vovô, faz até uma listinha, de repente. Por que não? Porque eu posso atrelar esse bate-papo com os aspectos da solidão, com os aspectos motivacionais. Essa palavra motivação vem do partir para a ação através de um movimento, ou seja, eu tenho que me movimentar, ir para a ação. Então, você não sabe por onde começar, faz uma listinha para depois, eu vou ligar para eles, vou fazer aquilo, vou fazer isso, e começa, mas faz depois assim, vai listando e vai fazendo com que as coisas aconteçam. É verdade. Eu costumo dizer assim, eu tenho algumas pessoas, né, que frequentam meu consultório, que são meus pacientes, portanto, eles dizem assim, é muito fácil quem está de fora, e talvez você possa se identificar com isso nesse momento, vovô, que quem está de fora fala assim, mas tem que fazer isso, tem que movimentar, tem que fazer... E existe alguma coisa que não sei que nome usar, que dá uma segurada, que às vezes a gente prefere ficar dormindo um pouco mais, dar mais cochiladas e tal, mas assim, é preciso que um movimento seja feito, um movimento interno. Muita gente me pergunta se assim, doutor, o que eu tenho? É depressão? Eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de ir ao shopping, eu não tenho, enfim, uma série de coisas. Nem sempre é depressão. Às vezes é só uma questão mais melancólica, tal como quando a gente, sei lá, troca de emprego, quando lá trocava de namorada, enfim, perdeu o horário de não sei o quê, a gente fica um pouco mais melancólico. É claro que existe a depressão e talvez um outro dia a gente possa conversar especialmente sobre isso, acho que pode ser bastante importante, mas assim, só para não ter essa ideia de que assim,
solidão significa, ou se sentir só significa que está deprimido. Não é verdade. É muito evidente que estar sozinho, se sentir sozinho, pode ser, como eu dizia anteriormente, por uma razão muito explícita. Eu tinha aqui os meus filhos, 3 filhos moravam comigo, não moram mais. Eles vêm me visitar nos finais de semana, por exemplo, ou em datas especiais, mas isso não quer dizer que não fique um vazio, que não fique lacunas, que não fique um espaço que precisaria ser tomado. E aí esse movimento para ocupar esses espaços pode ser seu, vovô, pode ser seu, vovó. De que você, por exemplo, com essa lista que o Cláudio tão genialmente sugere, que a gente possa ter atividades que possam nos ocupar com coisas boas, que nos deem energia, que nos deem mais motivação ainda para nos sentirmos mais potentes, porque a maturidade também nos traz essa sensação às vezes enganosa de que há uma certa impotência física. É claro que o tipo de energia que se tem quando se tem 50, 60, 70 anos não é quando a gente tinha 20. Então não dá para querer reconstruir ou com uma idade mais avançada, fazer atividade. Não dá para fazer o famoso crossfit, por exemplo. Algumas pessoas são mais radicais, mas isso não dá para generalizar, né? Eu acho que um movimento em direção a essa a direção de se sentir bem, de se sentir leve e não tão só, está em cada um de nós. Legal, Léo. Puxa, bacana, bem esclarecedora a sua abordagem. E para não esgotar tudo de uma vez, né, para que ele possa voltar mais algumas vezes, escolher também alguns outros assuntos que nos interessam, ele está sempre convidado, sempre aberto para que esteja junto aqui conosco, para que possamos aproveitar eles da melhor forma possível. Grato e até mais. Valeu. É isso aí, estou sempre disponível e acho que fica a ideia, a gente falou disso também, quem quiser de repente escrever para a gente, fazer perguntas, estamos à inteira disposição para responder, seja ao vivo, seja gravado no seu e-mail, no seu WhatsApp, são bem-vindos sempre. Um abraço, um beijo para todos vocês.